Hoje eu vou compartilhar uma palavra com vocês que não é a primeira vez que eu compartilho, porque Deus já tem colocado no meu coração, e o tema que nós vamos falar hoje é o Deus da esperança. Amém? Vocês têm esperança? Ih, está muito fraco. Vocês têm esperança? Amém. E é sobre isso que nós vamos falar, e a palavra de Deus começa dizendo assim, em Provérbios 23, 18: porque deveras haverá bom futuro, e não será frustrada a tua esperança. Esse tema é por demais importante, e ele alcança a todo ser humano indistintamente. O interessante da esperança é que ela faz um movimento dentro de nós, que é nos mover para frente. A esperança, ela aponta para o futuro, ela aponta para alguma coisa que você deseja, alguma coisa que talvez você ainda não tenha alcançado, e por isso a esperança tem algumas características importantes de transcendência, quer dizer, daquilo que vai além. Ela vai além das questões geracionais, tanto jovens como adultos, como os mais velhos, os anciãos têm esperança. Ela vai além das questões étnicas, de cor, de raça. Ela vai além dos estratos sociais da nossa sociedade, independente se é rico, pobre, milionário, paupérrimo, a pessoa pode ter esperança. A esperança também vai além das faixas etárias, como nós temos falado, da cultura, independente do país, da nação que essa pessoa tenha nascido. E é muito bom saber que a palavra de Deus, aquela que é a nossa regra de fé e de conduta, ela trata esse assunto com muita profundidade e com a devida importância. Agora nós precisamos também de entender que tanto a esperança quanto a desesperança, elas andam uma do lado da outra em todos os cenários. A linha de separação entre ambas é muito tênue, e por isso nós entendemos que isso também pode acontecer em qualquer situação que envolva nossas vidas, seja uma situação de saúde, seja uma situação profissional que você esteja atravessando dentro do emprego, ou na transição de um emprego, ou no desemprego, seja nas expectativas que você tem dos seus projetos pessoais e realizações profissionais que você tem trabalhado, nos relacionamentos afetivos. Muitos jovens e até jovens adultos têm relatado isso, algumas dificuldades. Nas questões ministeriais, os pastores, os líderes, eles não estão isentos dessa luta e dessa linha tênue que separa a esperança da desesperança, mas também na comunhão e na vida cristã que todos nós vivemos. Amém? Você está comigo? O olhar de esperança, meus irmãos, ele precisa existir. E ele precisa existir na nossa vida para que nós tenhamos duas coisas básicas e importantes. A primeira é ânimo, a segunda delas é fôlego. Eu digo ânimo porque é o ânimo para continuar, o ânimo para continuar a caminhar, a persistir numa jornada certa. Mas nós também precisamos de fôlego para manter o ritmo dessa caminhada e maturidade para não desistir. Muito tempo atrás, num dos muitos voos da minha vida, enquanto eu trabalhava, eu peguei um jornal ainda, a gente lia jornal, e lá tinha um texto de um clérigo católico chamado Dom Helder Câmara, alguns já devem lembrar desse nome, e um texto que me marcou profundamente no momento que eu li. Esse texto diz assim, abre aspas: não pares, é graça divina começar bem. Graça maior é persistir na caminhada certa, manter o ritmo. Mas a graça das graças é não desistir, podendo ou não podendo, caindo, embora aos pedaços, chegar ao fim. Fecha-se aspas. É uma bênção persistir na caminhada certa, manter o foco no caminho, manter a direção, aquilo que Deus propôs no seu coração, mas caminhar na direção certa e sem perder de vista as promessas que Deus já deixou para mim e para você. Muitas pessoas andam pelo caminho, mas não se movem nas promessas de Deus. E isso que nós acabamos de dizer aqui, usando também o texto desse senhor, Dom Helder Câmara, apresenta para cada um de nós o que é esperança. Esperança exige de nós manter o ritmo e estar na caminhada certa. Mas eu quero compartilhar com vocês 5 aspectos rapidamente, e vou acelerar para que seja realmente
preciso nessa explanação, e a primeira delas eu começo a falar sobre a esperança no lugar certo e na pessoa certa. O texto de Salmo 39:7 diz assim: e eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Os tempos que nós temos vividos, os tempos atuais, a nossa vida odiana tem trazido muitas questões que têm tentado roubar a nossa esperança por dias melhores. A gente não está vivendo uma situação tão estranha que não precisa nem argumentar sobre o que eu estou falando. Muitos conceitos confusos no meio da sociedade, muitos conceitos e modelos contaminados com ideologias nefastas, filosofias vãs, filosofias essas que tentam substituir a palavra de Deus, a veracidade da palavra de Deus e o seu poder de transformação. Infelizmente, nesse tempo, nós temos até pastores que já outrora foram ditos evangélicos e fiéis à palavra, falando tremendas bobagens, heresias, tirando, subtraindo da Bíblia o poder que ela tem por si só, porque ela é a palavra de Deus. Existe também, meus irmãos, um reducionismo intelectual, uma falta de conhecimento, um esvaziamento mental na cabeça das pessoas, que faz com que a gente fique assustado com as coisas que a gente vê. E muito desse reducionismo não é só falta de conhecimento, mas também um caminho ou uma falta de posicionamento que afasta essas pessoas de Deus. Hoje nós temos de tudo, né? Nós temos aqueles que se sentem, temos os Terians, temos as coisas todas, e a gente costuma perguntar, e com o máximo respeito a essas pessoas, porque elas podem se sentir o que elas quiserem, mas isso não muda a realidade. E aí nós precisamos, com toda sobriedade, entender que esses posicionamentos têm afastado muitas pessoas de Deus e afastado essas pessoas da esperança. Existe sim uma sedução no mundo muito comum, porque Satanás é o grande sedutor, ele é o grande tentador, que tenta nos levar a confiar nos homens e fazer da força do braço humano o nosso próprio socorro. Eu vou tentar ser mais claro nisso. Isto não é bom, e a palavra de Deus nos adverte sobre isso, porque nós estamos falando de ter a esperança, mas ter esperança no lugar certo e na pessoa certa. Pelo contrário, a palavra de Deus vai nos advertir para nós não seguirmos esse caminho de confiar no braço do homem. Jeremias capítulo 17, 5 e 6 diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, o homem que faz da carne mortal o seu braço e que se aparta, que aparta o seu coração do Senhor. Ele diz, qual que é a consequência disso? Vem no versículo da frente, porque será como um arbusto solitário no deserto. Você consegue ver essa imagem? Um arbusto solitário no deserto. Não verá quando vier o bem, ele vai perder a percepção, o discernimento. Antes, ele vai morar nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. O salmista Davi, ele entendeu isso, e ele tomou a posição diante de Deus, de servir a Deus, de adorar a Deus, e ele fez isso desde a sua juventude. Ele foi perseguido por aproximadamente 13 anos, deve ter sido ungido por Samuel por volta dos seus 17 aproximadamente. Ele era um jovem talentoso, um homem bonito, ele era responsável. Ele cuidava das ovelhas do seu pai, ele era cuidadoso, mas ele era um homem que no tempo que ele servia Saul, ele era fiel, e ele foi responsável por muitas das vitórias que Saul teve pelo império de Israel, pelo reino de Israel, comandando os seus exércitos pela pessoa de Davi. Todo mundo entende isso? Ele libertou Israel da opressão dos filisteus, quando ele vence aquele gigante chamado Golias, gigante de Gate, de quase 3 metros de altura, e todos os homens estavam nas trincheiras sem esperança, e aparece Davi e vence aquele homem. Mas mesmo assim Davi foi perseguido pelo seu próprio rei e pelo próprio exército que ele comandou em muitas vitórias. Era perseguido para ser morto. E vamos entender, sem culpa, sem crime,
sem nada de ficha corrida, nada que apontasse para um erro de conduta. Pergunto para vocês, Davi poderia ter perdido a esperança? Sim ou não? Muitos de nós perdemos a esperança por muito menos, e nós vemos lutas que nós atravessamos hoje no Brasil, que tentam roubar a nossa esperança. Mas Paulo disse assim em Romanos 8, 24 e 25, porque na esperança nós fomos salvos. Nós ainda não estamos eternamente com o Senhor, amém? Então em esperança nós somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Nós precisamos entender que Davi, ele sabia que a sua esperança não era vazia, ela não era vã no Senhor, que Deus traria uma solução de qualquer lugar, de alguma forma. Em uma das vezes que Deus permitiu que Saul ficasse exposto diante de Davi, uma primeira foi na caverna de Adulão, que ele cortou o manto. A segunda foi quando Deus derramou um sono profundo em cima de todo o exército, e eles ficaram ali acampados, totalmente absortos no sono, e Davi desce com Abissai e vai até lá, no meio do arraial dos judeus. E Saul estava aqui no chão, do lado de Abner, e Abissai falou assim: não é agora que nós vamos acabar com essa guerra. Então dá para entender? Vamos dar uma pá de cal nesse assunto, vamos resolver esse problema agora, Davi. Deixa que eu faço. Você não precisa tocar no ungir de Deus, deixa que eu faço, eu assumo a responsabilidade. Ele não vai nem sentir dor, eu vou atravessá-lo com a lança, num golpe só, e está resolvido o problema. Davi concordou, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Porque a esperança de Davi não era a lança manuseada por Abissai, mas o juízo que Deus, o próprio Deus, iria impetrar. E ele disse assim, em 1 Samuel 26, 9 e 10. Davi, porém, respondeu a Abissai: não o mates, pois não haverá quem estenda a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente. Acrescentou Davi: tão certo como vive o Senhor o ferirá, e o seu dia chegará em que morra, ou que, tendo descido a batalha, seja morto. O que Davi está dizendo? Eu posso esperar o tempo que for, mas a minha justiça não virá da mão de nenhum homem. Amém? A minha esperança eu decido em quem eu coloco, em como eu a alimento. E Davi nos Salmos ele põe a sua certeza de fé e de esperança em Deus, e no 71:5 ele diz: pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. No Salmo 62:5 ele diz: somente em Deus, ó minha alma, somente em Deus espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. E no Salmo 146:5 ele vai dizer: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó pelo seu auxílio, cuja esperança está no seu Deus. Sempre existe uma recompensa, irmãos, quando nós colocamos a nossa esperança no Senhor. Muitos de nós vamos ser tentados a fazer as coisas na força do nosso braço, queimar etapas, usar estratégias humanas, pensando que nós poderemos dar uma ajuda ou dar um jeitinho naquilo que nós temos tanta ansiedade enquanto aguardamos. Mas a recompensa em quem espera é dita em Jeremias 17:7, dizendo: bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, porque Ele é. Veja bem, aqui não é ele será. Aquele que coloca esperança no Senhor, ele já é. Ele é como árvore plantada junto às águas. Ele estende as suas raízes para o ribeiro.
Não receia quando vem o calor, não receia quando vem a luta, não receia quando vem a dificuldade. As suas folhas, que seria uma metáfora aqui, de acordo com a sua aparência, aquilo que ele transmite, aquilo que ele comunica para os outros, a sua folhagem continua verde, continua viçosa, e no ano de sequidão não se perturba, porque ele é alimentado pela raiz. E ele não deixa de dar frutos. Nós precisamos entender que a esperança, ela só vai apontar para um futuro de êxito, se você tiver convicção de onde você coloca a sua esperança e quem é aquele que atua pela tua esperança. O segundo ponto que eu quero comentar com vocês é sobre a ansiedade que destrói a esperança. 1 Pedro 5,7 diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançar, querido, não é entregar, é jogar. Tem muitas pessoas que sofrem a vida toda porque ficam entregando a coisa para Deus e entrega para Deus assim. Não solta. Por isso que Pedro lhe fala: você tem que lançar, você tem que deixar sair da tua mão, você tem que perder o controle da situação, você tem que fazer isso intencionalmente. E por quê? Uma das maiores provas, quando nós falamos de esperança, uma das maiores provas para alguém que tem esperança em qualquer coisa que seja, é justamente o esperar. O tempo, meus irmãos, ele deixa de ser um aliado e passa a ser um algoz. Ele passa a ser o carrasco. Por isso a nossa esperança, ela deve ser do verbo esperançar e não do verbo esperar. E você pode procurar no léxico, que tem lá o verbo esperançar, amém? E esperançar é que dá a origem, que dá o tônus da palavra, do substantivo esperança, no sentido que você tem que ir atrás, que você tem que trabalhar por aquilo, que você não pode desistir no meio do caminho, que você tem que dedicar força e empenho. Então a esperança, no sentido de você esperançar por alguma coisa, é um ato de engajamento, é um ato de transformação, e não apenas uma expectativa de alguém que fica passivo apenas esperando. Teve um renomado filósofo aqui das terras tupiniquins, doutor e mestre em educação, que ele já falou sobre esse tema. Esperançar é uma ação e não uma espera. Esperançar exige de você movimento. Esperançar é diferente de simplesmente você sentar-se e esperar que alguma coisa aconteça. Eu já orei, agora eu vou sentar e esperar. É um verbo de ação que implica em você levantar, ir atrás, construir e não desistir. Praticar o verbo esperançar, meus irmãos, é como um motor de mudanças. E não há mudança sem dor. Amém? É um motor de mudanças. Você vai inclusive acreditar na possibilidade de transformação, tanto individual, tanto do ser único, você, a sua outra pessoa, o seu cônjuge, ou vai também confiar numa transformação que pode ser coletiva e que nos impulsiona a agir. Muitas vezes uma família inteira está com esperança, pode ser esperança de uma nova casa, de um novo posicionamento, da aquisição de um bem, enfim, essa mudança, esse agir, esse motor de mudança pode agir também no coletivo. A gente precisa entender que esse binômio, o substantivo esperança, assim como o verbo esperançar, eu posso destacar para vocês aqui 3 correlações que esses 2 termos nos mostram. E o primeiro deles é que envolve a capacidade de imaginar e até as aparentes impossibilidades que você está vendo diante de você, as dificuldades que elas podem ser superadas, mesmo que não seja fácil, porque isso envolve fé. Quem está me entendendo? E a Bíblia diz muito claramente o que é fé, e o texto mais comum, mais tradicional que nós conhecemos é Hebreus 11:1, mas eu vou lê-lo na versão NVT, da Bíblia, tradução versão NVT. A fé
é a realidade daquilo que esperamos. A fé não é alguma coisa hipotética, alguma coisa abstrata, alguma coisa que você fala, não é palpável, não posso senti-la. De fato, se você olhar apenas pelo racional, você vai tirar essa conclusão. Mas a Bíblia está dizendo que a fé, ela é uma realidade. A Bíblia está dizendo que a realidade em Deus, do mundo espiritual, daquilo que você coloca na mão de Deus, é mais real do que a sua própria existência. A fé, ela é a realidade do que esperamos. E ele continua dizendo, e ela nos dá, preste atenção no verbo, ela nos dá, ela nos concede, ela nos presenteia com a convicção, com a certeza das coisas que nós não vemos. Quando você decide crer, você estabelece um relacionamento de fé nas questões das esperanças que você tem. Você vai começar a ver a realidade, e você vai ser presenteado com uma convicção que ninguém vai poder te roubar. A segunda correlação que eu faço nesse relacionamento desses dois termos, esperança e esperançar, é que ele revela uma força que nos permite seguir em frente, buscando sempre o melhor. Preste atenção agora, nas condições que nós temos e com o que nós temos, sem desistir. Houve um homem chamado Moisés, que ficou 40 anos aprendendo a ser egípcio, na casa de Faraó, aprendendo todas as técnicas de guerra, idiomas, cultura, porque era o maior império já conhecido até então. 40 anos aprendendo. Depois que ele comete aquele ato de matar um egípcio, porque afrontava um judeu que era do seu povo, ele precisou fugir, e ele passou o quê? Mais 40 anos agora na Arábia Saudita, na terra de Midian, na terra de Jetro, casa-se com uma filha dele, e ele foi fazer o que lá? Ele foi cuidar de ovelhas, e cuidar de ovelhas para os egípcios era desonroso. Deus o tira da posição de príncipe, da posição de comandante, e o leva justamente para tomar conta de ovelhas. Quando Moisés estava no Sinai, ele tem um encontro com Deus, e isso aqui eu quero falar justamente para que você saiba que nós temos que lutar com o que nós temos, amém? Com as condições que nós temos e com aquilo que nós temos na nossa mão. Muitas pessoas querem fazer coisas acontecerem com aquilo que está na mão do outro, e por isso colocam a sua confiança nos homens. O Senhor perguntou para Moisés, Êxodo 4:2, perguntou-lhe o Senhor, o que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe o Senhor, respondeu-lhe Moisés, um bordão, um cajado. Por que eu trouxe esse versículo para nós contemplarmos dentro da Bíblia? Parece que é um versículo totalmente fora de propósito. Não, Deus está dizendo o seguinte, o que você tem na mão? Você pode responder qualquer coisa, uma caneta, uma tesoura, isso, aquilo, um celular. Deus não está preocupado com o que você tem na mão, porque Deus não depende do que você tem na mão. Deus está dizendo o seguinte, o que você tem na mão, eu vou usar. Eu vou usar, independente se você está crendo que é suficiente ou não. Mas eu quero saber, eu quero que você declare o que é que você tem nas suas mãos. Deus tira o povo do Egito, e Deus propositalmente já tinha avisado a Moisés, olha, vocês vão acampar lá perto de Piarote. Vocês vão ficar de frente do mar, entre duas, numa ravina ali, num lugarzinho preso entre duas montanhas. E eu já endureci o coração de Faraó para ele ir atrás de vocês. Deus tem senso de humor, que ele está dizendo para esse homem, você tem um bordão nas tuas mãos, e você está tirando um povo, quase 3 milhões de pessoas, e vocês vão ficar presos naquela saída do mar. Ele não foi pego de surpresa, Deus já tinha avisado para ele. E quando o exército de Faraó estava se aproximando, queridos,
Ele foi orar ao Senhor e o Senhor disse assim para ele, Êxodo 14, 15 e 16. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim, Moisés? Não é agora de hora de orar não, Moisés. Eu já te avisei o que ia acontecer. Diz ao povo de Israel que marche. E você, levanta o teu bordão. Levanta aquilo que você tem nas mãos. Levanta aquilo que eu reconheci nas tuas mãos desde o primeiro dia que você esteve comigo. Estende a tua mão sobre o mar, divide o mar, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Não é no meio da marolinha, é em seco. Você vai ver que não é o seu bordão que faz isso, mas é aquele que te usa com o seu bordão, porque Ele é o Todo-Poderoso. Significa que Deus pode fazer infinitamente mais do que você pede ou pensa, conforme o poder que é dele, mas que opera através de você. O terceiro aspecto, quando nós falamos da ansiedade que destrói a esperança, relacionando os dois termos, a esperança entendida como ação faz de você o protagonista da sua própria vida, para você construir caminhos novos. Não é aqui, é aqui. Desculpa, pessoal, que eu sempre troco com a mesinha que está funcionando aqui. Só um minutinho. Você vai ser protagonista da sua própria vida, vai conduzir os seus caminhos para novos caminhos para o futuro. E é um convite de Deus para um futuro melhor, por meio sim agora de engajamento. Você tem que querer, você tem que dizer sim para o Senhor. Por meio de luta, sim, com certeza, e por meio de não desistência. Isaías 43, 18 e 19, tem um texto que eu gosto muito, que ele impõe duas reflexões. O primeiro é o verso 18, que diz assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considerei as antigas. O que Deus está dizendo aqui não é que você não pode aproveitar as experiências do passado, não é isso. Há pessoas que ficam presas no passado. Tem pessoas que só lembram, quando eu era crente, quando eu converti, quando eu era isso, quando eu era, só quando eu era. Agora a pessoa não é mais nada. Ele está falando o seguinte: sai dessa vida de ficar preso nas coisas do passado e preste atenção no que eu vou dizer agora. Versículo 19: eis que eu, o Senhor, faço coisa nova. Você não precisa viver do passado. Eis que eu mesmo faço uma coisa nova, e ela já está saindo à luz. Porventura, você não está percebendo? Porventura você não está atento para as coisas do agora? Talvez você esteja tão perdido nas coisas do ontem, do passado, que você não consegue perceber que eu estou fazendo uma coisa nova, já está saindo à luz, e eu quero saber se você está comigo, se você está olhando, se você está percebendo. Eu, o Senhor, eu vou colocar um caminho no deserto, no lugar onde não há caminho. Eu vou colocar rios no ermo, onde não tem água eu vou colocar água. É Ele que vai fazer, mas Ele quer saber se você, no ato de esperançar, se você está percebendo o que Ele está fazendo. A resiliência é um dos aspectos fundamentais para manter viva a esperança que há em nós. Salmo 9,18 diz: pois o necessitado não será esquecido, e a esperança dos aflitos não há de se frustrar perpetuamente, ela não será malograda. Pastor Daniel Beltrão, um amigo querido que eu admiro muito, fez aqui os dízimos e ofertas e falou da razão porque nós pedimos que a contribuição seja fiel, seja constante. Muitos que necessitam, muitos da nossa família estão passando lutas, precisam. Muitos que não conhecem o Senhor também precisam e vêm nessa porta aqui receber ajuda. E aquele que tem um coração voluntário, ele participa disso e ele vem com uma resposta desse Salmo 9,18. É a resposta de Deus de que o necessitado não será esquecido. Ele vem aqui com esperança, ele vem aqui com expectativas de ser alimentado, e ele sai daqui alimentado, porque nós cremos nessa palavra. Os aflitos não terão a sua esperança frustrada perpetuamente. Reitero 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele
toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Mas o escritor de Hebreus, em 10, 36, 38, ele disse: com efeito, com razão, verdadeiramente, tendes necessidade de perseverança. As conquistas só vêm com perseverança, irmãos. Essa prova de fé todos nós teremos. Mas quando ele escreve esse versículo, ele tem uma partícula que eu sempre chamo a atenção para os crentes que leem Bíblia, porque infelizmente muitos crentes não leem, e esse é o motivo da derrota. Para quê? Para quê significa propósito? Para que, havendo feito a vontade de Deus, preste atenção, havendo feito a vontade de Deus, vocês alcancem a promessa. Qual a vontade de Deus para a sua vida? Pergunte para o Senhor qual a sua vontade para a minha vida, porque Ele está dizendo que eu tenho que ser perseverante numa luta que eu tenho, que é minha, que é particular, e eu tenho um propósito com Deus, e Deus tem um propósito comigo, que também é particular, e Ele quer que você pergunte para Ele, qual é a sua vontade para mim, porque Ele está dizendo, o propósito vai ser cumprido, porque havendo você feito a vontade de Deus, você vai alcançar a promessa. Porque dentro de pouco tempo, irmãos, e falta muito pouco tempo, não fique dormindo, não fique como aquelas virgens nécias, perdendo tempo com rede social, perdendo tempo com essas porcarias do mundo. Vai para a palavra, vai ler a Bíblia, vai orar. Em pouco tempo aquele que há de vir virá. E ele disse: todavia o meu justo, aquele que é meu, aquele que me escolheu, ele viverá pela fé. A fé é uma realidade. A fé é uma realidade que é dada para aquele que decide esperançar em Deus, e ela te presenteia com a convicção de que você está no caminho certo. Quem recebe isso diz amém. Mas se ele retroceder, não se compraz nele a minha alma. O terceiro aspecto que eu vou comentar com vocês também é de muita importância. E ele fala do coração adoecido. Provérbios diz assim: sobre tudo o que você deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Cuidar do coração, cuidar do seu interior, é um conselho expresso da palavra de Deus para nos preservar do mal. É que eu quero relembrar vocês o que eu disse logo no início. O tempo deixa de ser um aliado e passa a ser um algoz. Pessoas que vivem apressadas com o ritmo que esse mundo ensinou para vocês, e graças a Deus, eu e alguns queridos que eu amo muito aqui, somos da época do estêncil. Quem conhece essa palavra estêncil aqui? Ah, já se entregaram, foi uma pegadinha, você vai cair nessa. Aquela prova com aquele cheiro de álcool. Esse jovenzinho de hoje não sabe o que é ter paciência não, querido. Fazer prova em papel ao maço, pesquisar em biblioteca. Não tinha tudo tipo assim, né? Eu já estou até aqui pegando as manias, tipo assim. Queridos, quando nós vivemos numa sociedade como essa, apressada, baseada no fast food, nos drive-thrus da vida, tudo tem que ser rápido. Se demorou, já estou estressado. Se o elevador não desce, eu estou estressado. Se a manobra foi feita lenta na minha frente, eu estou estressado, e eu não me excluo disso, que eu também estou no pacote. E o tempo deixa de ser um aliado e passa a ser o seu algoz. Provérbios 13, 12 diz assim: a esperança que se adia, a esperança demorada, faz adoecer o coração. Mas o desejo cumprido é árvore de vida. Albert Schweitzer, um médico alemão, teólogo, músico, filósofo, missionário, ele foi Prêmio Nobel da Paz em 1952. Esse homem tem uma frase que eu carrego sempre comigo e muitas vezes eu a repito. E ele diz assim: a tragédia não é quando um homem morre. A tragédia é o que morre dentro de um homem quando ele ainda está vivo.
Eu vou repetir. Tragédia não é quando um homem morre, mas tragédia é o que morre dentro de um homem quando ele ainda está vivo. Vocês entenderam? É desafiador, é para nos fazer repensar o modo de vida e a maneira como nós estamos caminhando, se é essa direção que Deus tem para você e para mim. Mas também Celina Machado, no seu livro Vencendo as Adversidades da Vida, ela diz assim: o nosso tempo tem pressa. Eu amo essa frase. O nosso tempo tem pressa, mas o tempo de Deus tem perfeição. O meu tempo, o seu tempo é apressado, o nosso tempo tem pressa, o nosso tempo é para agora, mas o tempo de Deus, o Kairos de Deus é perfeito, e Eclesiastes diz isso em 3:11, que Deus, a seu tempo, Ele faz tudo formoso, Ele faz tudo perfeito. A falta de esperança é a verdadeira tragédia. Jeremias foi um dos profetas, ele é chamado de profeta chorão por muitos, e olha, ele foi chamado desde criança, desde o ventre da mãe. Ele disse para Deus que era uma criança, mas não teve jeito. Não tem negócio com Deus, querido. Deus chamou, já era. Não disse para mim que sou uma criança, vem cá, fica aqui, para cá, eu vou colocar a palavra na sua boca, toma aí na sua boca. Bateu na boca de Jeremias, já encheu de palavra a boca dele. Você é profeta para as nações, você vai falar, vai ser duro, mas você vai fazer. E ele foi. Lá em Lamentações 3, 17 a 24, ele começa a expressar a dor que ele tinha por tudo que ele passou. Ele tinha esperança em relação a Israel, que a palavra de Jeremias apontava para um cativeiro. Não era para um playground, não era para ir para as Ilhas Seychelles, era para o cativeiro babilônico. E ele diz assim: afastou a paz da minha alma, esqueci-me do bem. Então disse eu: já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição, do meu pranto, do absinto, do fel e do veneno. Você consegue sentir a dor desse homem? Depois de olhar tudo, ele falou assim: meu Deus, não sobrou mais nada. Ele já estava em vias de se entregar, mas ele não terminou o texto aí. Ele continua dizendo: a minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer a memória, preste atenção, eu quero, é decisão, eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. E ele fecha dizendo: a minha porção, o meu quinhão, a minha parte, aquilo que é mais valioso para mim é o Senhor, diz a minha alma, portanto eu esperarei nele. Você não precisa de desistir. Está difícil, está doendo, ok, mas você não precisa de desistir. Traga à memória as coisas que trazem esperança. O Deus que fez uma vez, o Deus poderoso, Ele faz outra vez. O Deus que cura uma vez, Ele cura duas vezes. O Deus que deu um emprego, Ele dá outro emprego. O Deus que deu um filho, Ele dá outro filho. Ele fez isso com Jó. Ele restaura, Ele traz de novo. Você não precisa perder a sua esperança. Decidir esperar em Deus é esperançar. Não quebra não, que eu paguei 200 conto nessa nova aqui, que eu já quebrei uma. O quarto ponto, já estou caminhando quase para o final. Eu vou falar sobre os agentes da desesperança. Costumo dizer que quando a coisa está ruim pode ficar pior, né? Vocês já leram um livro de Jó? Quem já leu só faz um sinalzinho assim. Você fala assim: para que a gente precisa de amigo, né? Aqueles 3 amigos de Jó, só por Deus, carne de pescoço, foram lá só para atrapalhar. Mas existem agentes da desesperança.
A Bíblia diz em 1 Coríntios 15:33, as más conversações, as más companhias, elas corrompem, elas destroem os bons costumes. Ela te quebra por dentro, de dentro para fora. E muitas vezes você está com esperança de muitas coisas, você vai abrir o coração para alguém e vem aquele agente de desesperança e fala: isso não é para você. Esse número não é o seu, acho que o sapato ficou grande. Vocês estão me entendendo? Essa roupa não é o seu número, esse emprego não é a sua cara. O aviso de Paulo, quando ele fala nesse texto, ele não estava falando para a gente a respeito das pessoas com quem nós temos convívio fora da igreja, não apenas a respeito delas, que já tem uma mentalidade dominada pelo inimigo. Ele estava falando essa palavra para a igreja de Coríntios. Preste atenção, igreja. Ele estava dizendo que dentro da igreja pode ter pessoas que são agentes de desesperança. Filipenses 4:1-17 ele diz: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro. Ele não estava escrevendo essa carta de um resort onde ele estava descansando. Ele estava preso em Roma e ele não cessava de lutar pela igreja. Eu, o prisioneiro do Senhor, eu rogo a vocês que andeis de modo digno da vocação em que você foi chamado. Isso, portanto, digo, e no Senhor eu testifico, que não mais andeis como andam também os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Reavalie os seus passos. Hoje nós celebramos a ceia, e no capítulo 11 de 1 Coríntios, tem 2 versículos que eu gosto muito no decorrer deles. O primeiro deles alerta sobre a ceia, o verso 28, que fala: examinai a vocês mesmos antes de tomar a ceia. Amém? Porque a gente tem que tomar com reverência, sabendo que é um memorial onde nós exaltamos o nome do Senhor. Mas no verso 31 ele diz: se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Essa autoavaliação, começando em nós, nos torna capazes de discernir as companhias que se chegam a nós e que tipo de mentalidade que elas nos comunicam com sua boca. Todo mundo comigo? Todo mundo entendendo? Não terminou não, gente, tem mais. Aí ele vai e escreve para Tito, a quem ele chamava de meu verdadeiro filho. 2 pessoas a quem Paulo chamava de meu verdadeiro filho, Tito e Timóteo. No capítulo 1, verso 9-11 ele diz: Tito, retenha firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina. Ele está dando aqui o antídoto para vencer as más conversações, para que você seja poderoso, tanto para admoestar, para chamar a atenção conforme essa doutrina, como para convencer os contradizentes, aqueles que vivem na base do eu acho, aí eu não concordo, a Bíblia está falando, mas eu não concordo, eu não vejo assim, porque há muitos desordenados, há muitos faladores, há muitos vãos, há muitos que são vazios e enganadores, principalmente os da circuncisão. Para quem não está familiarizado com essa palavra, circuncisão aqui nós podemos substituir religiosos. Existem aqueles que estão vivendo da igreja, vem na igreja, bate cartão no culto. Se tivesse aquela maquininha de bater cartão, gente, estou falando só de coisa antiga, né? Eu tenho que mudar o repertório. Aquele negocinho de bater cartão, você vem que fura seu cartão, vai para o culto, e no mês que vem a gente vai conferir o seu cartão, para ver se você foi em todos os cultos, e se você tiver todo o seu cartão furadinho, você vai receber um brinde do pastor. Isso não é vida com Deus, querido. Estar no culto é um desejo legítimo de um filho que quer congregar com uma família para adorar o Pai, e não para assistir o culto. Aqui não é fast food. Só alguns entenderam, mas amém, eu me contento. Principalmente os da circuncisão, principalmente os religiosos, aos quais convém, preste atenção no que Paulo está dizendo, tapar a boca. São homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém, por torpe ganância. O que é torpe ganância? Poder, destaque, fama, disputa, seguidores. Por que ele está fazendo isso? Por causa do ego dele. Casas inteiras são destruídas na sua esperança, talvez por coisa que pessoas religiosas falam.
está me captando aí? Está pegando a ideia? A Bíblia diz que eu preciso entender isso, mas Salomão já no Velho Testamento ele tem uma resposta para isso. Se você abrir o capítulo 1, versículo 10 de Provérbios, Salomão vai falar assim: filho meu, se os pecadores quiserem te seduzir com blandícias, quem conhece esse gesto aqui? É a mesma coisa que a serpente fez com Eva. Não consintas, não permita. Quem tem poder para neutralizar esse ataque é você. A Bíblia diz: não consinta. Se alguém vem trazer para você um evangelho diferente desse que eu tenho pregado, não consinta. Se alguém vem tentar roubar a tua esperança no Senhor, atacar a tua fé, não consinta. Se alguém quiser te dizer que tem um livro que é igualzinho à Bíblia, no mesmo patamar, que você também deve seguir porque é um profeta, não caia nessa, não consinta, porque a palavra de Deus tem que ser a sua regra de fé e de conduta, para que Deus lute por você. A murmuração e um coração revoltoso. Aplauda o Senhor, por favor. A murmuração e o coração revoltoso são armas poderosas de Satanás para desviar o crente da sua posição em que Cristo conquistou na cruz. É um veneno que nasce de dentro para fora e contamina muitos. O escritor de Hebreus, lá em 12:15, vai dizer assim, prestando atenção nisso, diligentemente: que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Paulo está advertindo que nós não podemos nos afastar da graça de Deus, nós não podemos cometer esse tipo de falta, nos separando da graça que é um favor imerecido, porque muitas vezes durante a vida vão surgir situações muito difíceis, que o seu coração vai ficar fragilizado, e dependendo de quem estiver do teu lado, conversando com você, te dando suporte, pode ser que nasça uma raiz de amargura, de tristeza, de revolta. A Bíblia diz: não faça pacto com os revoltosos, e o seu coração vai ser contaminado, e não somente o seu, mas o coração daqueles que convivem com você também serão. Quem está me entendendo? Quando você protege o seu coração dessas aproximações, você está protegendo a sua família. E é por isso novamente que eu vou reiterar a fala de Salomão: de tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque é de lá que procedem as fontes da vida. A adoração com gratidão, irmãos, ela atrai a bênção de Deus. A murmuração atrai demônios e maldição. E qual que é o ponto comum dessas duas declarações que eu fiz aqui? É que a boca fala o que o coração está cheio. A boca fala o que o coração está cheio. Agentes da desesperança vão usar esses caminhos para tentar te cercar, e a Bíblia diz: teme ao Senhor, filho meu, Provérbios 24:21, e teme ao rei, e não te associe com os revoltosos. A pessoa revoltosa, amargurada, infeliz, aquilo que ela fala diz respeito a ela, e não diz respeito a quem ou sobre quem ela fala. A palavra de Tiago 3, de 13 a 15, se você não está habituado com a leitura da palavra, você vai ver muitos versículos ainda. Quem entre vós é sábio e inteligente? Duas características: sábio e inteligente. Então mostre isso em mansidão de sabedoria, mediante a um digno proceder e as suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada, sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem lá do alto, antes ela é terrena, animal e diabólica.
A palavra está dizendo que tanto para mim e para você, se nós somos sábios e inteligentes, nós vamos demonstrar isso com mansidão, nós vamos demonstrar isso com um condigno proceder. Então, pelo efeito reverso, eu posso observar pessoas que não têm esse comportamento, que se aproximam de mim, e eu vou falar: pare por aí. Eu vou bloquear os agentes de desesperança. Você está me entendendo? E ele termina no verso 16 dizendo assim: porque onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda a espécie de coisas ruins. Eu tive muitos amigos, eu tive uma infância pobre, mas muito feliz. Acho que eu não trocaria essa infância pelo Xbox, de jeito nenhum. Era bom demais da conta, sou mineiro. Mas eu fico pensando aqui nas pessoas invejosas. Pobre é bom, que é difícil, nem que tem inveja de pobre, né? Quem está rindo aí está consentindo, aleluia. Mas a inveja é uma miséria, a Bíblia diz: o furor é duro, a ira também, mas quem vai parar diante da inveja? Alguns de vocês, não precisa levantar a mão, obviamente, já passou situação em que você viveu com a pessoa que dizia que é seu amigo ou sua amiga, e depois você descobriu que ela era invejosa, uma cobra? Alguém? Eu acho que sim, né? Já tem uma confirmação aí. Vamos prosseguir. Então Pedro diz assim: eu tenho que continuar fazendo aquilo que cabe a mim fazer segundo a minha natureza. Ele diz no 4, de 9 a 10, sede mutuamente hospitaleiros. Você não precisa deixar de ser uma pessoa que acolhe as outras. Faça isso sem murmuração, faça isso de coração feliz. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que Deus deu para você, o dom que você recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Deus está falando assim: você não precisa ter medo e sair se trancando por conta dos agentes da desesperança. Você tem que guardar o seu coração em Deus, mas continuar fazendo aquilo que Ele te comissionou para fazer, conforme o dom que Ele te deu. Eu faço uma leitura aqui entre versículos, dizendo assim: Deus está dizendo para mim, que se Ele é um agente da desesperança, eu serei o agente da esperança, e em Deus eu vou trazê-lo para o lugar certo. Quem está comigo? Não é uma pregação para abandono daqueles que precisam ajuda porque estão escravizados. Paulo orientou os coríntios os cuidados que eles deveriam ter, e aqui eu já estou acelerando para a gente não passar do horário. Ele diz assim em 1:10 de Coríntios, 1 Coríntios: rogo-vos, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que falei todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. O que está dizendo para a igreja? Evite essas disputinhas bobas. Procure andar alinhado no mesmo pensamento, no mesmo propósito, naquilo que é o alinhamento que a igreja recebeu do Senhor. Viva conforme a orientação do Pai, andem junto no mesmo propósito. E Satanás, como ele faz tipicamente, ele é o mestre das dissensões, ele é o mestre das divisões, das disputas, das comparações, e muitas pessoas saem magoadas desses embates, amém? E Paulo não sossegou na segunda carta, porque já tinha muito problema, muito imbróglio na primeira carta, que ele deu umas porretadas bem fortes, mas na segunda carta ele já escreve dizendo o seguinte: a quem vocês perdoarem alguma coisa, também eu. Sabe por que ele está dizendo isso? Porque ele é coerente com o que ele escreveu na primeira carta. Porque a primeira carta ele não escreveu a opinião dele, ele escreveu o que o Espírito Santo mandou ele escrever. Ele falou: sejam unidos no mesmo parecer. E aqui agora ele pratica o que ele escreveu: se vocês perdoarem alguém alguma coisa, também eu. Porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, eu fiz por amor de vós, para ficar junto com vocês na mesma página, na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Esse é o propósito: estar unido no mesmo parecer e liberar sempre o perdão.
para que não sejamos vencidos por Satanás, porque nós não ignoramos os seus ardis, nós não ignoramos os seus propósitos, os seus desígnios, as suas mutretas. Satanás não pode tocar na igreja que pertence a Cristo, mas ele pode incendiar as emoções, ele pode incendiar as vaidades, ele pode despertar cobiças e invejas, para que as pessoas que são de Deus trabalhem para o inferno. Não seja um agente da desesperança, saiba que espírito você pertence. Agora eu vou para o último tópico, voando. Confiança para esperançar, a esperança para o teu futuro, diz o Senhor. Jeremias 31, 17, parte A. Para esperançar é preciso confiar. Quando você deposita essa confiança sobre alguém, é alguém que você tem certeza, ou pelo menos gostaria de ter, que não vai falhar com você. A confiança, como eu disse, é um investimento de fé, e ela reforça a esperança, a confiança no êxito, em conseguir aquilo que você planejou. Por isso que esse verso diz que há esperança para o teu futuro. É o Senhor que está dizendo isso. Mas Salomão, lá em Eclesiastes 9,4, ele também disse que para aqueles que estão vivos, a esperança. Você está vivo, irmão? Aleluia! Você está vivo, então tem esperança ainda, não desista. E ele vai e acrescenta, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. É simples de entender essa frase. Você pode colocar na tua casa para proteger dos ladrões, dos assaltantes, dos bandidos. Você tem a escolha, ou você pega um pastor alemão vivo, ou você pega um leão morto e deixa ali. Qual que você escolhe? Tem irmão que vai falar, eu escolhi o leão morto, porque o cara vai chegar e não sabe que o leão está morto. Irmão, vigia, irmão. Mais vale um cão vivo do que o leão morto. Eu estou dizendo isso porque Jeremias, um texto que todo mundo gosta e que fala profundo ao nosso coração. Veja, 29:11, porque eu conheço, é Deus falando. Sou eu que conheço os planos que eu determinei a respeito de cada um de vocês. Está dizendo o Senhor, são planos de fazê-los prosperar, e não de lhes causar dor ou prejuízo, plano para dar para vocês esperança e um futuro melhor. E aqui eu vou fechar com 3 pontos dentro da confiança para esperançar. O primeiro deles são só versículos, é promessa de restituição. 2 Samuel 23:5 diz Davi, não está assim com Deus a minha casa, pois Deus estabeleceu comigo uma aliança eterna. Deus estabeleceu com você, sim ou não? E em tudo bem definida e segura, nossa aliança está em Cristo. Ele me fará prosperar, toda a minha salvação e toda a minha esperança. Zacarias 9:12 é o convite de voltai à fortaleza, ó presos da esperança. Também hoje eu vos anuncio que tudo eu vos restituirei em dobro. Uma promessa de restituição, para que você saiba que há esperança para aqueles que estão vivos. O segundo aspecto, que a esperança de Deus não confunde. Romanos 5,5 diz, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado, que nos foi outorgado. Essa esperança, ela vem regada com o amor de Deus, e lá no 15,4, ele vai dizer, porque tudo que dantes foi escrito, tudo que foi escrito anteriormente, toda a palavra de Deus, ela foi escrita para o nosso ensino, para que pela paciência e pela consolação das Escrituras, nós tenhamos esperança. Muitos crentes têm perdido a esperança, porque não lê a palavra de Deus. Paulo ainda insiste aos romanos, dizendo, era um povo extremamente complicado, com costumes extremamente extravagantes, promíscuos e imorais, e era difícil viver em Roma. Em Romanos 12:12 ele disse, regozijai-vos na esperança, tenham alegria em ter esperança, sejam pacientes na tribulação e na oração perseverantes. Mas no 15:13 ele vai dizer, e o Deus da esperança, o Deus que tem toda a esperança, Ele enche o coração de vocês de alegria, de gozo, de paz, no vosso modo de crer,
para que vocês sejam ricos em esperança no poder do Espírito Santo. O terceiro e último ponto, de confiança para esperançar, que é a esperança que aponta para a eternidade, esperança que aponta para a eternidade. Romanos 15, 19, se a nossa esperança em Cristo, ela se limita apenas a essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Deus, Ele nos conduz para algo maior do que a nossa existência, maior do que a nossa vida finita que nós temos nesse mundo, cheia de dores, tristezas, marcas do pecado e condenação eterna para aqueles que não aceitam a Cristo. A nossa esperança em Cristo, ela vai nos levar para um futuro eterno com o Pai, onde não haverá mais lágrimas, dor, tristeza e nem a presença do pecado. A verdadeira esperança, irmãos, ela gera uma atitude mental tão renovadora, que a palavra de Deus a chama de âncora da alma, que nos mantém firmes. Hebreus 6,19, da versão NVT, diz que essa esperança em Deus, ela é uma âncora firme e confiável para a nossa alma. Ela nos conduz até o outro lado da cortina, do véu, para o santuário interior, o Santo dos Santos, o lugar da presença. Quando nós entregamos o nosso coração a Jesus, essa âncora da alma vem e fica conosco e nos mantém firmes nesse lugar de confiança, onde Jesus conquistou por nós. Eu encerro dizendo que Romanos 15, 13, traz a resposta cabal, a resposta definitiva de onde nós encontramos essa esperança. Que Deus, a fonte de esperança, os encha inteiramente de alegria e paz, em vista da fé que vocês depositam nele, de modo que vocês transbordem de esperança. Se Ele é o Deus da esperança, se Ele é a fonte da esperança, eu vou fazer um trocadilho nesse versículo, me permitam, que vocês transbordem de Deus, que vocês transbordem de esperança, que vocês transbordem de Deus, o Deus que é a fonte da esperança, pelo poder do Espírito Santo. Feche os seus olhos, por favor. Nós não sabemos verdadeiramente como as pessoas entram neste lugar, como elas chegam aqui na igreja. Mas eu sei que muitas chegam aqui também sem qualquer esperança. Muitas entram aqui pensando, já não tem mais jeito para mim, vêm quase que no automático, ou de repente passaram na frente, viram um movimento e vão dizer, eu vou entrar aqui hoje, porque agora só Deus. Como a palavra que foi dita aqui, o nosso Deus, Ele é a fonte da esperança. Como a palavra também disse aqui, para você que está vivo, ainda há esperança. O Senhor pode te alcançar. O Senhor pode alcançar as situações que você está vivendo, se você se entregar para Ele juntamente com as suas situações. Não somente as situações, mas se entregue juntamente com elas para Cristo. Se aproxime dEle, permita que Deus tenha uma oportunidade de te mostrar que tudo o que foi dito aqui é real e é para você. Não dá para viver com esperança sem se entregar para o Deus da esperança. É por isso que nós paramos esse tempo ao final da mensagem, para oferecer a você essa oportunidade. Se você nunca entregou o seu coração para Jesus, se você nunca fez uma oração de entrega, se você está vivendo momentos onde você já perdeu a esperança, Cristo é a esperança, e Ele está aqui por sua causa, para você. Se você não fez essa oração, se você nunca entregou o seu coração para Jesus, e quer fazê-lo
hoje, voluntariamente, levante a sua mão e nós vamos orar por você. Há alguém aqui, por favor, só acende um pouco a luz que eu não estou enxergando quase nada. Há alguém aqui, fique com os olhos fechados à igreja. Há alguém aqui que não fez essa oração, que gostaria de fazê-la hoje? Por favor, só faça um gesto com sua mão e nós vamos orar por vocês. Eu estou vendo um senhor com 2 mãos levantadas, é isso? Amém, Deus seja louvado. Vamos aplaudir ao Senhor. Vem aqui, nós queremos orar com você, vem aqui. Há mais alguém, querido? Por favor, não se constranja. É um momento importante, é um momento onde nós nos apresentamos a Deus, nós nos submetemos à palavra e Ele tem o poder de mudar a nossa história. Há mais alguém? Vem até aqui. Seja muito bem-vindo, querido. Deus te abençoe. Pode ficar aqui, o seu nome é? Aqui, a coragem que o Vinícius teve de estar conosco. Há mais alguém? Amém. Então nós vamos orar. Vinícius, você ore comigo, tá? E você que está nos vendo online, se você está tomando essa decisão agora, acompanhe comigo essa oração, use esse QR Code, faça a leitura dele e mande o seu registro para que nós possamos conversar com você depois. Eu vou orar com o Vinícius e vocês vão nos acompanhar. Amém? Oremos assim. Senhor Deus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Perdoa os meus pecados, as minhas falhas, aquilo que eu vivi, pecados que eu cometi, que eu sequer sabia que eram erros diante do Senhor. Eu decido e aceito a Jesus Cristo como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida e me conduza por todos os dias da minha vida na tua presença. Senhor Deus, eu te recebo como meu Pai e todas as bênçãos dessa paternidade sobre a minha vida. Eu oro em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos aplaudir o Senhor. Vinícius, eu vou pedir que você acompanhe. Eles vão só pegar os seus dados e você já volta para cá. Eu quero fazer um segundo apelo, e aí é para toda a igreja começar em mim. Quem já passou por desesperança aqui? Amém? Tem algum candidato que me acompanhe? Tem hora, na hora do apelo ruim, a gente só... Alguém já passou por desesperança? Aleluia! Então vamos ficar de pé, vamos apresentar para Deus. Se você entendeu essa palavra, você sabe quem é a resposta. Aquele que pode mudar a sua história, aquele que pode mudar a sua sorte, porque tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu quero apresentar a tua igreja, eu quero apresentar a tua congregação diante do Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós trouxemos uma palavra guiada pelo teu Espírito que diz que o Senhor é o Deus da esperança. Nós estamos aqui por tua causa, Senhor, e nós queremos conjuntamente, coletivamente, colocar aos teus pés todas as nossas causas, aquilo que nós temos projetado para o futuro, aquilo que nós temos planejado, aquilo que nós temos desejado, aquilo que ainda não aconteceu, mas que nós queremos também dizer, tenha permissão para interferir, para dizer se essa é a sua vontade, se não é a sua vontade, e nos guiar de maneira perfeita, de maneira alinhada com teu coração. Nós não queremos confiar nos homens, nós não queremos colocar as nossas esperanças no braço mortal, no braço que não tem poder, mas nós queremos pedir que o Senhor interfira na nossa realidade. Mas Deus, eu oro também por aqueles que já perderam sua esperança, que perderam a sua esperança no relacionamento
afetivo, que perderam a sua esperança na renovação de votos, que perderam a sua esperança na casa própria, num carro, num veículo, Pai, num bem que está planejando, numa viagem, num estudo, num novo emprego, numa nova porta de oportunidade. Aqueles, meu Deus, que estão cansados, que estão oprimidos, que estão sobrecarregados, eu oro em nome de Jesus, pedindo que o Deus da esperança visite cada um dos seus filhos, visite com sua graça, visite com sua força, visite com seu poder, visite com sua misericórdia e renove as forças, faz ressuscitar os sonhos, faz ressuscitar, meu Deus, a esperança de um tempo novo, que eles possam ter os olhos abertos para ver que o Senhor já fez coisas novas, que já saíram à luz, e que nós queremos saber e crer que é o Senhor que coloca caminho no deserto, que é o Senhor que coloca rios no ermo. Aqueles que concordam dizem amém. Que a graça do Senhor Deus e Pai e a comunhão do Espírito Santo, mas o amor revelado em Jesus Cristo na cruz, possa estar com cada um de vocês, hoje e sempre. Amém. A esperança